romano, se não me engano, né? Onde Júlio César foi esfaqueado, é isso aí que está aí atrás, não? Já vou esclarecer. É isso aí, senhoras e senhores. Estamos aí iniciando aí mais uma noite dos nossos estudos, neste dia 29 de dezembro de 2021. Então, estamos aí com a ausência da nossa componente Amanda, que já está comemorando o Ano Novo, antecipadamente, com o seu vinhozinho tinto. Mas nós estamos aí com o nosso profeta do caos, o nosso quinto cavaleiro do Apocalipse, que em breve anunciará para nós, finalmente, em 2022, um meteoro que vai acabar com o nosso planeta. Enviado pelos primos do nosso amigo extraterrestre Jorginho. Os seus amigos virão em 2022, segundo a vidente, que já não nos anunciou que em 2022 os primos de Jorginho virão e o meteoro vai acabar conosco, senhoras e senhores. Estou aqui nas ruínas do Templo de Saturno, o deus do tempo, aquele deus que anuncia sempre as mudanças, a destruição. Então é isso aí, senhoras e senhores. Vamos começando esta noite. Bora, capítulo 3, necessidade do trabalho. Pergunta para vocês ficarem felizes, 674, conhecida como 674 também. Oh, rapaz, olha Que só. antecede a 675 e que é posterior a 673. Rapaz, o Babu hoje levantou. Esse Natal do Babu foi bom. O bicho chegar, ele deve estar sabendo que nós ganhamos na Mega Sena, porque esse cara já está contente. Olha o nosso amigo aí, ó. Isso é que é uma pessoa que quer enrolar e fazer o tempo passar, né? Vamos embora. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza. O trabalho é uma lei natural. Por isso mesmo é uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta suas necessidades e prazeres. Isso é bom. Ou seja, em qualquer ambiente que estivermos, encarnado, desencarnado, planeta superior, inferior, existirá trabalho. Exatamente. Principalmente em mundos materiais como o nosso. Sem trabalho, Vamos lá. a gente morre de fome. A dor botando seu óculos. 675. Só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Não. O espírito também trabalha, como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Olha, eu vejo essa definição de trabalho da doutrina espírita a mais assim completa de todos os tempos que eu já vi de trabalho. Porque vocês veem bem, ela não adjetiva trabalho. Ah, não, esse é um trabalho desonesto, um trabalho honesto, um trabalho corrupto. Não. Ela fala que só é trabalho quando é uma ocupação útil. E isso eu acho demais. Nossa, eu considero essa explicação de trabalho que eu tenho melhor que não existiu ainda outra melhor do que essa. Porque, ó, você pode atravessar a velhinha na faixa de trânsito o dia inteiro. É uma ocupação útil, isso é um trabalho. Ah, você é um grande assaltante de banco. Isso não é um trabalho, não é uma ocupação útil. Uso da inteligência, esforço, sabe? Ocupação mental, planejamento, tudo, mas não é um trabalho. Ah, mas você faz o quê? Ah, eu sou um funcionário da limpeza pública. É uma ocupação útil, então não é um trabalho.
de acordo com o que você faz, entendeu? Então, na doutrina espírita não existe falar assim, mas isso é um trabalho honesto. Não, o meu trabalho é honesto. Não. Nessa colocação é o seguinte, você não coloca adjetivo nessa palavra, você não coloca nessa condição. Não é honesto ou desonesto. O que você faz é uma ocupação útil. Se não for útil, se ela não for ligada a uma caridade, então você pode ser o que for, mas não é trabalho. Isso eu acho demais. Quer complementar, senador? Não, eu acho que é isso aí. O trabalho é sempre algo que é útil. Aquilo que não é útil não é trabalho. É perda de tempo. E relembrando. Porque tem gente que busca, digamos assim, no chamado colarinho branco, né? Nossa, mas eu faço aqui o meu trabalho de maneira honesta. Não. Corrupto não é um trabalho, entendeu? Corrupto não é uma ocupação útil. Mas eu cuido, digamos assim, faço plantação de árvores. Pô, essa é uma ocupação útil. A maneira como você faz, então, é um trabalho. Quer dizer, ele não coloca diferenças substanciais em termos de escala social, né? Pô, a pessoa pode ser um funcionário da limpeza pública, pode ser, inclusive, um reciclador, né? Mas é uma ocupação útil, onde ele faz o seu desenvolvimento, também é um trabalho. O cara é um vereador, pô, mas o cara é corrupto, sem vergonha, vai lá para ganhar o dinheiro, não faz nenhuma lei decente, pô, o cara não faz nada. O cara ocupa um espaço, mas não está tendo uma ocupação útil. Não está fazendo daquilo algo de... Então, isso, eu acho 10. Só lembrando que... Ocupação útil é aquilo que acrescenta alguma coisa para a sociedade. Sim. Senão... E nos mundos atrasados, nem nosso, a maioria ainda é braçal, é corporal ainda, não é inteligência ainda. Babu, mas como tá na primeira pergunta, na 674, no mundo material como o nosso, o esforço que faz é a progressão entre necessidades e prazeres, né? Então, quer dizer, você está numa função para receber o salário, para ganhar, quer dizer, você vende o tempo para fazer alguma coisa. Né? Não é aquela questão de você estar, digamos assim, inserido num sistema onde você realmente sabe que está cooperando para um bem maior, né? Porque a grande maioria que, digamos assim, que é braçal, que trabalha, fala do emprego, né? Não fala do trabalho. Eu estou empregado, eu tenho empregado na prefeitura, na Udebrecht, não, estou empregado. Mas você faz pelo salário. E, por incrível que pareça, é bem interessante isso, que como o nosso lar, né, a coluna espiritual que mais se fala, ela ainda está ligada a umbral, a parte muito material da Terra, ela tem um salário para que você trabalhe. Ninguém lá, digamos assim, não é nem merecimento. Para você estar engajado em fazer alguma coisa no nosso lar, você recebe bônus hora. Quer dizer, porque você não está acostumado, você vai trabalhar, você vai auxiliar no Ministério do Auxílio. Você vai dar horas de trabalho ali. O que eu vou ganhar com isso? Não sei, você vai ganhar bônus horas. Aí você pode entrar no parque de recreação, pode ter férias, quer dizer, até o nosso lar usa um sistema de você se sentir que está ganhando alguma coisa para fazer alguma coisa. Mas isso é porque as pessoas ainda estão acostumadas com essa ideia de receber alguma coisa. Simbora. Vamos lá. 676. Por que o trabalho é imposto ao homem? Por ser uma consequência de sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, o meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. É por isso que seu alimento, segurança e bem-estar dependem de seu trabalho e da sua atividade. Em compensação,
Deus outorgou a inteligência ao que é extremamente fraco do corpo, mas é sempre um trabalho. Você pensa bem, aqui ela vai de encontro com a ideia da Gênese. Que quando os espíritos tiveram que encarnar no corpo material para desenvolver, depois de expulso do paraíso, deu o trabalho quase como uma expiação, como uma punição digamos assim, do mal feito no paraíso, né, de ter comido a fruta do bem e do mal. Então, você terá que ganhar o seu sustento com o suor do seu rosto. Quer dizer, é quase uma punição. Por isso que as pessoas hoje, né, ainda falam que trabalho não é uma coisa boa. O dia que ganhar na Mega Sena, a primeira coisa que vai fazer é parar de trabalhar. Já no Livro dos Espíritos, é o contrário. O trabalho é um aperfeiçoamento material da inteligência que é o espírito. Se ele não se aperfeiçoar, a inteligência não se desenvolve e não cria meios como espírito. Porque essa interpretação da Gênesis aí, literal da Bíblia, é totalmente errada, né? Então a gente sabe que a Gênesis da Bíblia é uma figura de linguagem ali utilizada. Então por isso que tem uma conotação tão negativa assim de trabalho e tudo mais. Mas a gente sabe que representa a emancipação do espírito humano. Já poderia reencarnar e ser responsável pelos próprios atos. Sendo responsável pelos próprios atos, em planeta ainda primitivo, a gente tem que trabalhar muito ainda. Nós não sabemos se essa tradução, porque do Antigo Testamento e tal, é uma tradução correta, né? Porque quase já não existe mais nem pergaminhos que foram trazidos para isso. Mas eu também tenho uma noção que esse texto do Gênesis, que foi trazido pelo Moisés, deve ter uma coisa errada nessa tradução, porque eu acho que Deus não ia colocar o trabalho como punição. Então, vamos deixar claro aqui que não foi Moisés que escreveu a Gênesis. Tá? Os livros que compõem o Antigo Testamento foram escritos por volta do século 8 ou século 9 antes de Cristo. Portanto, muito depois que Moisés existiu. O que foi escrito foi baseado nas tradições orais. Então, a gente não sabe a origem. Quem é que ditou essas tradições orais? Nós não temos a certeza de quem foi. Então, a gente não pode atribuir isso com uma certeza absoluta de que foi Moisés. Tá? Agora, a questão realmente do trabalho, ela foi colocada como algo punitivo mesmo. Mas por que foi colocado como algo punitivo? É porque do nosso costume sempre querer o menor esforço para tudo. Isso é da natureza do ser humano, que a gente vive no mundo material que a gente vive, a gente sempre tem a tendência do menor esforço. Então, aquilo que demanda muito esforço realmente é algo que é um pouco antinatural. Então, isso é característica de mundos primitivos, não é só a Terra. Qualquer planeta atrasado como a Terra, você vai ter uma humanidade que vai ter que despender esforço para qualquer coisa. E isso é algo que é um pouco penoso para quem vive em mundos materiais. Então, na verdade, o que está lá no Gênesis não é algo que é imposto pela divindade. Vamos dizer assim, foi colocado pelo costume do ser humano de sempre querer o menor esforço e ver naqueles trabalhos, principalmente aqueles que exigem muito físico, algo penoso. Então, ele traduz, na verdade, o pensamento do ser humano, que vive em mundos materiais. Todo trabalho que exige muito esforço material é algo penoso. E até o trabalho sobre si mesmo, né? Porque o ser humano deixa esse principalmente para último ainda. 677. Porque a própria natureza provê por si mesma
a todas as necessidades dos animais, tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham como vós, mas seu trabalho, como sua inteligência, é limitado aos cuidados de sua conservação. Eis porque, entre eles, o trabalho não gera o progresso, enquanto entre os homens há um duplo objetivo, a conservação do corpo e o desenvolvimento do pensamento, que é também uma necessidade que o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais é limitado ao cuidado de sua conservação, refiro-me ao objetivo a que se propõe a trabalhar, mas inconscientemente, ao prover suas necessidades materiais, se constituem agentes dos desígnios do Criador. E seu trabalho não concorre menos que o objetivo final da natureza, se bem que muitas vezes não percebeis o resultado de imediato. Eu gostei muito dessa questão aqui, ó. O desenvolvimento da faculdade de pensar. Isso aqui eu considero bastante importante. Ou seja, o trabalho exige que você comece a mexer com aquilo que o espírito realmente é para viver fora da matéria. Ou seja, o espírito é pura inteligência. Se ele não tiver habilitado a usar o pensamento, né, fora do corpo, como instrumento do seu movimento, então é complicado. Agora, o mais interessante é que isso traz uma ideia um pouco ainda, que é uma discussão no movimento espírita, né? Se o espírito ele só se desenvolve encarnado ou também desencarnado. A gente sabe que existem duas correntes no movimento espírita. Uma que acredita que no plano espiritual você só aprende, mas vai experimentar quando está encarnado. Eu sou da corrente, não. Eu acredito, pelo que eu entendo, que o espírito trabalha, aprende e evolui dos dois modos, tanto encarnado quanto desencarnado. Quanto mais imaturo, mais bruto, a matéria exerce um esforço maior sobre ele. Quanto mais mediano e mais evoluído, tanto desencarnado como encarnado, também tem esse trabalho de desenvolver a faculdade do pensamento, da inteligência. Bom, aqui eu não sei, aqui está falando dos animais, né? Não sei por que está falando, o senhor está falando aí dos espíritos. Não, eu estou falando do homem aqui, ó. Eis porque entre eles o trabalho não resulta em progresso, ao passo que entre os homens tem dupla finalidade: a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, que é também uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Então, mas aqui não está falando de desencarnado, está falando do homem encarnado, né? Não, encarnado, mas aí é que está. Aqui traz essa ideia, Cláudio, realmente, que reforça aquela ideia que tem no movimento espírita, que você só evolui quando está encarnado, porque desencarnado você só aprende e vai testar encarnado. Eu não concordo com isso. Eu acho que quanto mais imaturo o espírito, a matéria... Lembra que a gente discutia aquela coisa, a pressão da matéria sobre o corpo? Eu acho que quanto mais bruto, mais a matéria te exige. Agora, tanto o espírito mediano... Eu penso que depende do grau de evolução do espírito. Quanto mais materializado, mais ele precisa viver na matéria para aprender. Sim, quanto mais desmaterializado, menos ele precisa voltar para a matéria, ou talvez não precise mais voltar para a matéria. Então depende, tudo comparável ao estudante. Você não vai exigir de um estudante do primeiro, segunda série algo que lá está na universidade. Então é por graus. Então, enquanto a gente está materializado, a gente precisa da matéria. Não que a gente não aprenda nada no lado espiritual, mas a gente aprende muito mais na matéria, quando você é muito materializado, do que lá no plano espiritual. Porque ele sendo materializado,
o que vamos dizer assim, a referência dele é a matéria. Então ele não vai, vamos dizer assim, ele vai ser um peixe fora d'água, estando lá no plano espiritual. Ele tem que estar mergulhado na matéria para ele aprender. Agora aqui, quanto à questão, o que ele coloca aqui? Por que a natureza provê por si mesma todas as necessidades dos animais? O que ele está, vamos dizer assim, sutilmente colocando assim, é por que nós, seres humanos, também a gente não tem todo, né, a natureza não provê tudo para a gente sem a gente fazer muito esforço. É isso que está sutilmente colocando na questão. Então aqui é que assim, os animais eles ainda não têm inteligência, eles não têm inteligência que eu falo racional. Eles ainda não têm livre-arbítrio, eles ainda não têm consciência de si mesmo. Então precisa a natureza poder provê-los, senão eles morrem. Uhum. Então é necessária a intervenção da natureza, que eles tenham um instinto mais assim, ligado na parte da natureza para eles poderem sobreviver. Nós não precisamos mais dessa ligação tão intensa com a natureza, os nossos instintos não precisam estar tão conectados assim com a natureza, porque nós já temos a inteligência racional, a gente já tem consciência de si mesmo, a gente já tem livre-arbítrio, a gente já pode fazer escolhas, a gente tem condições de viver nesse mundo material fazendo escolhas racionais. Então não precisamos mais, como os animais, estar tão ligados assim à natureza. É o meu ponto de vista. Primeira coisa, se tem corrente no movimento espírita que acha que só aprende na matéria é porque não conhece a doutrina espírita. Não leu nem a Gênese. Não leu nada. Porque a Gênese é clara. Ó, a obrigação que o espírito encarnado tem de prover a alimentação do corpo, a sua segurança e seu bem-estar. Que ele está falando que a gente trabalha. No intervalo de suas encarnações, o espírito também progride. Ou seja, quem é dessa corrente, se existe, é que não leu, pelo menos, só ficou no Evangelho. Não deve ter lido nem o Livro dos Espíritos, só leu o Evangelho e muito menos a Revista Espírita também não lê. Então, mas voltando aqui à condição aqui especial, é isso que o Claudinho falou. As primeiras encarnações como espírito só se enxerga na matéria, para ele a matéria é tudo, ele não consegue ter uma concepção fora da matéria. E aqueles que têm, como foi bem trazido, está no nosso lugar, mas não tem uma condição acima do nosso lugar, para eles o trabalho é tudo. Por isso que eles têm uma jornada de trabalho no nosso lugar de 8 horas, que precisa receber. Eles sabem que estão desencarnados, só que o pensamento deles parou ali. Isso aqui é a vida no céu, vamos dizer assim, né? Eu tenho que trabalhar aqui também, tal. Não tem uma visão além disso ainda. Então, por isso que precisa trabalhar, porque está muito apegado à matéria ainda. Ainda se sente muito mais confortável na matéria do que fora da matéria para ter uma visão maior que isso. Babu, boa leitura. Esse capítulo que você leu na Gênese, fala para a gente qual o capítulo e o item, porque aí fica gravado, aí a pessoa pode procurar, legal. Porque na verdade, Cláudio, eu coloquei isso mais em função ao nosso mediano, tipo, eu, você, Babu e o grupo que convive com a gente. Porque nós somos já estamos num grau espiritual que a gente vai trabalhar no plano espiritual para crescer e trabalha aqui, mas tem encarnados já no lado humano, que se você não tiver uma necessidade premente para você sair do marasmo, você não sai, cara. Quer dizer, já não está mais no animal, mas ainda a mentalidade atacanha nesse sentido. Só falando capítulo 11, a Gênese espiritual. Beleza. Vai, Claudinho, vai. Vai, Claudinho. 678. Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem é submetido à mesma necessidade de trabalho? A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, menos material é o trabalho. Mas não julgueis por isso que o homem permanece inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, ao invés de ser um benefício. Ou seja, ninguém morre, vai para o céu e fica na nuvenzinha tocando harpa.
E muito menos Porque o nosso isso, lar é o normal. O nosso lar é uma. mas essa ideia de ficar na contemplação divina, vem isso que a gente estava falando bem no começo, que como a ideia de trabalho virou uma punição, o céu é um paraíso quando você evolui para ficar só sem fazer nada, entendeu? Olha que coisa ruim que esse tipo de mensagem. E olhe bem, Cláudio, Babu, nós viemos recebendo essa mensagem, olha, eu não tenho muita ideia de quanto tempo nós ouvimos o Antigo Testamento e depois o Antigo Testamento e o Novo Testamento, antes do século XXI, do século XX. Mas olha bem, quanto tempo o peso da igreja judaico-cristã ou judaico-católica impregnou nos espíritos ainda muito primários esse tipo de ideia. Você sofre aqui, tem que se esforçar, trabalhar duro, mesmo que você seja escravo e servo, mas se você acreditar em Deus, você vai morrer e vai para o paraíso. O paraíso é um lugar de ociosidade onde você fica só na contemplação do divino. Eu só não concordo muito com essa parte que foi o cristianismo, porque o cristianismo é uma árvore do judaísmo. E todas essas Sim. tradições de a Gênese, dilúvio bíblico, todas têm em todos os lugares do mundo. Então, tipo assim, como o Claudinho colocou, já é uma ideia inata do homem, já vamos falar assim, ainda preguiçoso, hein? Porque o cristianismo apenas chupou as histórias de outras religiões, outras doutrinas mais antigas. E a gente nem sempre encarna como cristão. Sim. Se a gente fizer uma análise histórica, por exemplo, quase todas as civilizações antigas tinham escravos para fazer o trabalho. Por quê? Porque ninguém queria trabalhar. O trabalho, principalmente o trabalho braçal, era considerado indigno. Os espartanos, por exemplo, eles não trabalhavam, eles só viviam para ser guerreiro. Quem trabalhavam eram os zilotas, que eram os escravos. Na Roma Antiga, por exemplo, era considerado alguém que era das classes altas, era considerado indigno você, por exemplo, trabalhar. O trabalho era para o escravo, não era para quem era das classes altas. Em Atenas, por exemplo, o cidadão ateniense, ele tinha que se dedicar à cidade, à política. Você trabalhar, isso não era digno de um cidadão ateniense, o trabalho era para o escravo. Então, desde a antiguidade, o trabalho ele é mal visto, o trabalho é visto como algo que é indigno. Então, isso permeou o cristianismo, desde a Roma Antiga, né, que incorporou o cristianismo, o catolicismo incorporou várias tradições da Roma Antiga, da sociedade romana. O trabalho foi visto como algo que não era digno da pessoa. O hinduísmo, que é bem mais antigo que o cristianismo, tem as divisões de casta. E os piores trabalhos eram atribuídos às castas inferiores, principalmente os Dalits, né? Os Dalits, que são os intocáveis, eles que fazem os serviços de limpeza urbana. Então, isso é uma coisa que é do ser humano, ver o trabalho, principalmente o braçal, como algo que não é digno, como algo que é cansativo, que não é para ele. Então, ele relega isso às classes inferiores da sociedade. E desse espírito atrasado, porque o que a gente quer? Dominar os outros. Então, a gente sempre usa de alguma coisa, religião, casta. Você é escravo, vai ter que trabalhar para mim porque eu sou de descendência nova. Então, o ser humano, por essa pobreza espiritual ainda muito atrasado, ele sempre está querendo dominar os outros. Então, e em cima disso, ele fica criando esses conjuntinhos de favorecimento, né? E eu vejo nisso também, como nós somos muito de agregar padrão mental, há dificuldades ainda hoje, né, já no século XXI, falando em
em 5G, os Cambau A4, a dificuldade do espírito encarnado de se desprogramar desse tipo de educação ou de adestramento que foi praticamente a sua existência nesse planeta, né? De onde nós viemos, sei lá. Você pensa bem, vai falar para uma pessoa normal que o trabalho é uma coisa boa, que ela devia ter outra ideia, ela vai dizer, pô, você é idiota, eu trabalho pelo salário. Se eu pudesse, eu não estava nem aqui. Vamos? Vamos lá. 679. Um homem que possui bens suficientes para assegurar sua existência está isento da lei do trabalho material, talvez, mas não da obrigação de se tornar útil segundo as suas possibilidades, de aperfeiçoar sua inteligência ou a dos outros, o que é também um trabalho. Se o homem a quem Deus distribuiu bens suficientes para assegurar sua existência não está forçado a se sustentar com o suor de sua fronte, a obrigação de ser útil aos seus semelhantes é tanto maior para ele quanto o seu adiantamento lhe dá mais oportunidade para fazer o bem. Aí que a gente vê que inclusive, nesse adestramento que a gente chama de educação, os pais falam assim, o meu filho não vai passar pelo que eu passei, ele vai ter tudo aquilo que eu não tive, entendeu? Se o cara ganha muita grana, se esforçando para ter dinheiro, ele evita que o filho aprenda com isso. Ele não educa o maioral. Né? Ô Jorge, isso aí tem que tomar cuidado, por quê? Porque algumas pessoas conseguem ver alguma coisa assim, mas a grande maioria, isso eu falo para você, a gente tem esse trabalho de rua e a gente tem a gente durante a pandemia distribuiu cesta básica, a gente fez um trabalho. A gente visita a casa das pessoas que tipo que é muito grande a pobreza assim, de tudo, não só pobreza material, espiritual, Sim. educacional, tudo. A pessoa já veio de uma mega hiper família com 10 irmãos, tudo mais, mora em casas pequenas, não tem educação, não tem nada. E, tipo assim, é criada na rua ali, de qualquer jeito. Aí já vem os outros problemas, engravida cedo, vai. E tem também a mesma condição. Não pague pelo céu, eu tive uma vida assim. A gente visitou menina com 22 anos, com 4, 5 filhos, e só botando filho mais pro mundo. Então não tem nem esse tipo de preocupação. Tipo assim, eu sofri lá, tipo, minha vida é um inferno lá, tal. Tá seguindo o mesmo modo de operantes. E isso todas, a gente entregou, tipo, a gente estava com uma meta de 600 cestas, a gente entregou quase 3.000 cestas. E toda casa que a gente ia era desse naipe. Então, o que a gente vê hoje em dia? Hoje em dia não, já vem de um negócio. Algumas classes ali um pouquinho, vamos abastado, não falo de dinheiro, mas de um pouquinho mais de educação, começou a dizer assim, não, vou segurar, não vou ter tanto filho, vou ter um pouquinho menos. E hoje em dia você vê que o pessoal, tipo, quase não tem filho mais, tipo assim, do jeito que era antigamente. O pessoal fica no cachorro, no gato, tem um pouco também de outras coisas, mas, tipo assim, o pessoal em si, assim, quando é gerado muito na pobreza, não tem conhecimento nenhum, não paga e fala assim, putz, a minha vida foi assim, eu quero assim para alguém, para o meu filho, não, vai estar do mesmo jeito. Parece que é um ciclo. Esse negócio de ciclo eu acho hiper complicado, Babu. Como é que a gente quebra isso, né? De que maneira que você colabora para que esse pensamento mude? Porque, como você falou, se esse pensamento é de uma maioria, a dificuldade de você avançar nesse planeta vai ser cada dia mais apertada, cara. Mas aí é de tudo que eu falei para você. Aí você tem igreja que fala para não usar camisinha, não usar nada para fazer. Aí tem a pobre pessoa, porque acha que aí entra naquele ganhar com bolso. Eu ganho tanto do governo, se eu tiver tanto filho, acrescenta, mas acrescenta tipo 60, 30 reais. A pessoa vai, tipo assim, é um caminho tortuoso ali. Você vê que tem muita coisa errada ali.
Isso aí é um negócio que é social e complicado. Muitas dessas bem mulheres complicado. não têm acesso a contraceptivos. Então é um negócio que é política governamental e Até tem, sabe que senador. é O problema é que complicado. dentro de casa, o marido não deixa usar, tudo Tem uma mais. série de Tem um preconceitos. monte de coisa. É complicado. É bem complicado, mas tipo assim, mas o que a gente visitou de família, que a menina tem 22 anos, tem 5 filhos, já tá esperando um sexto, tá ligado? E quando você pergunta pra pessoa, a vida dela foi assim, fui criado com 14 irmãos, tipo assim, eu só estudei até a quarta série, quinta série, depois eu larguei. E não para em nenhum momento assim, caraca, vou estar repetindo tudo isso que a minha família fez. Não tem. Aqui só assim, a questão que ele coloca é assim, as pessoas que têm muito dinheiro, elas podem não ter preocupação, né, Trabalhar com pesado. Materialmente, braçal. parte de subsistência e tudo mais, mas de qualquer forma, ela tem que se tornar útil para a sociedade. Então, um empresário, por exemplo, que tem muito dinheiro, ele vive só do capital, né, investido e não produz nada e fica todo dia ocioso, né, esse não está produzindo nada para a sociedade. Agora, a pessoa que tem uma empresa, ele gera empregos, gera alguma coisa para a sociedade, isso já é um ganho. Então, Um exemplo é o se Bill Gates, né? Tem a Microsoft lá infinita e ele já parou de trabalhar. O que ele faz com alguns recursos dele? Fica empregando em pesquisa científica, ajuda também na África, em um monte de lugar. Então o cara se torna útil. O cara é o que muito bem explicado aqui no. O Bill Gates, ele é um misantropo. Soitiô 680. Não há homens impossibilitados para trabalhar no que quer que seja, cuja existência é inútil. Deus é justo. Apenas desaprova aquele que voluntariamente tornou inútil sua existência, porque esse vive à custa do trabalho dos outros. Ele quer que cada um se torne útil conforme as suas aptidões. O que a gente vê nessa questão e uma evolução da sociedade? A questão do trabalho, a gente vai ter que falar em trabalho material, porque nós somos uma sociedade ainda muito, muito material, né? O que é hoje? Você tem vaga destinada a pessoas com deficiência. Antigamente, deficiente era excluído. Hoje você tem isso na sociedade, você tem tanta vaga para deficiente, você tem. Então, é uma inclusão, porque viu que a pessoa não é capacitada. A pessoa não é para se tornar inútil, a pessoa quer fazer alguma coisa. E olha só, né? Pediu para dar uma lida na 643. Olha o que é a 643. Haverá pessoas que, pela sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem? Não há ninguém que não possa fazer o bem. Só o egoísta não encontra jamais oportunidade. Bastará estar em relação com outros homens para encontrar ocasião de fazer o bem. E cada dia da vida dá oportunidade a qualquer que não esteja cego pelo egoísmo. Porque fazer o bem não é só ser caridoso, mas ser útil na medida de vosso poder. Todas as vezes que vosso concurso pode ser necessário. Assim como você pode se tornar egoísta e não fazer bem para ninguém, você pode se tornar inútil e não querer trabalhar, que nem. E dos dois modos. Aquela pessoa que tem muito dinheiro e não precisa trabalhar e fica só viajando, vamos dizer assim, só curtindo a vida. Tanto aquele outro também, que, tipo assim, pode ser até um morador de rua, ou pode ser outra pessoa, que assim, não quero nada, eu quero ficar aqui na rua e quero receber doação, ou não, eu quero ficar em algum canto, não quero trabalhar. Você tem os dois lados da moeda, né? Sim. Aqui ele deixa claro que todo mundo tem possibilidade de fazer alguma coisa de útil. Se você tem algum problema físico que impede você de
fazer algo que seja igual à maioria, alguma coisa você pode fazer. A gente já viu aí ao longo aí do tempo quantas pessoas que tinham sérias deficiências físicas e conseguiram. É só ver aquele físico lá, como é que é? Eu sei qual que é o Hawks lá. Stephen Hawking. Stephen Hawking. Então, quer dizer, ele tinha uma deficiência seríssima, que ele não conseguia nem se movimentar, nem falar, ele só movia os olhos. E o que ele produziu? Muito mais do que nós, que somos, temos aqui toda a perfeição dos nossos movimentos. E em cima dessas deficiências aí, é o que está na pergunta 676 no final. Ó, aquele que tem o corpo muito fraco, Deus deu a inteligência. Ou seja, a gente tem inteligência ainda, a gente pode fazer, não precisa ser um trabalho braçal. Por isso que eu até falei, a evolução um pouco da nossa sociedade há vagas para as pessoas com deficiência. Você não exclui ela, você dá oportunidade. Porque à medida que a sociedade vai evoluindo, a humanidade vai evoluindo, o trabalho ele vai deixando de ser material e vai se tornando mais intelectual. Bom, Essa é a evolução natural nossa. Intelectual, todo mundo pode pensar um cadinho. exagadinho. Opa! Vai, senador. 681. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para os pais? Certamente, como os pais devem trabalhar para os filhos. Eis porque Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural, a fim de que, por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família sejam levados a se auxiliarem mutuamente. É o que com muita frequência não se reconhece em vossa atual sociedade. Isso é verdade mesmo. A gente vê mesmo, muitos filhos aí joga os pais em asilo e nem não tá nem aí, né? Isso com certeza. Não tá, nossa. Vamos para o próximo tópico. Não vai ler a 205? Para dar uma relembrada no texto? Isso aqui é uma afirmação. Vai falar da família, né? Vamos resumidamente aqui ver o que é, só para não passar batido. Fala sobre a reencarnação, laços de família. Isso. Que o que significa que os filhos muitas vezes têm compromisso, os pais têm compromisso com aquelas pessoas que fazem parte da sua família, não é a obra do acaso. Não é por acaso que pais e filhos estão ali naquela encarnação juntos. Eles têm compromissos entre si. E a questão do que ele coloca aqui a respeito do trabalho é isso. Muitas vezes o trabalho foi comprometido no plano espiritual entre esses seres, era um ajudar mutuamente o outro. Sim. Isso só acontece com a questão do trabalho. E também tem o seguinte, né? Quando você reencarna num grupo, mesmo que você não tenha ideia de espírito, caramba, você não está por acaso ali, já que é uma família, mesmo que a família seja disfuncional, aquele que tiver algum grau de maturidade emocional, grau de maturidade de psiquismo, colabora com aquele que, mesmo que, digamos assim, o outro seja disfuncional, né? Porque é complicado, cara, hoje em dia, né? A pessoa conseguiu dinheiro, o pai e a mãe continuam pobres, o cara não colabora. Não, tudo bem, eu vou colaborar, porque nem que seja por gratidão de você estar encarnado, né? De você ter nascido, porque seus pais trouxeram para isso. Mesmo que você até não goste deles, mas pelo menos, olha, estou aqui, vou mantendo vocês e tudo bem. Limite do trabalho e repouso. É o Jorginho que mandou o sinal que vai ter ataque ano que vem, os VTs. Vai lá, Jorge.
Não, é o Babu, eu já li, cara. Não, quem leu agora, o último foi o senador. A 681 foi o Foi o senador. senador. Cara, eu tinha seguido, aí que eu falei que é 205, tem razão. Então tá, limite do trabalho, repouso, 682. O repouso do trabalho, sendo uma necessidade, não é uma lei natural, sem dúvida. O repouso serve para reparar as forças do corpo e também necessário a fim de deixar um pouco mais de liberdade à inteligência para se elevar acima da matéria. Seja, não é só no trabalho que você fica inteligente, desenvolve a inteligência. Na hora do repouso, você precisa repousar. Você precisa. E hoje em dia, uma coisa que eu vejo, que a gente está... Cara, tem empresa que tá, tipo, fazendo jornada 12 horas por dia, cara. Deixar o funcionário 12 horas dentro do... Não falo de hospital, assim, até que você tem um pouco... Mas empresa de fábrica, de peça, alguma coisa, 12 horas. Imagina a pessoa 12 horas dentro de casa, dentro de uma empresa. A pessoa é estafante, a pessoa não produz, a empresa acha que está contratando, tipo, vai produzir mais. Não vai, cara. O cara vai estar... não aguenta um ano numa situações assim. Imagina, 12 horas dentro de uma empresa. Você ir para essa empresa, para você voltar para casa. O cara perde 14 horas, 16 horas do dia nessa aí, ninguém aguenta. E ele vive em função desse emprego remunerado financeiramente. Agora, isso aconteceu com um colega meu, que depois ele mudou para a Bahia, ele trabalhava na Gerdau. Trabalhou, acho que 25 anos na Gerdau. Sabe, tipo o cara que dormia, Gerdau ligava para a casa dele, preciso que você venha aqui resolver o problema na máquina. Pô, o cara largava meia-noite, 2 da manhã. Depois de uns 20, 23 anos, a Gerdau teve um problema, e ele estava ganhando um bom salário, ele era, inclusive, um técnico muito bem elaborado, né? A Gerdau fez um corte na firma e mandou ele embora, por causa do alto salário. Ela ia pegar outro tipo de gente ganhando menos. E ele ficou tão assim arrasado, ele falou, pô, cara, eu dei parte da minha vida longe de casa para a empresa. Eu falei, mas a empresa é assim. Então, a ideia é isso que o Cláudio também colocou, né? Da escravidão, da servidão ser tão natural, que mesmo hoje, com carteira assinada, já com um outro progresso em termos de lei trabalhistas, ainda quem trabalha braçalmente é quase como escravo. Não existe aquela coisa da empresa compreender o funcionário como humano, um cooperado. Não, ele é um empregado. A única maneira é que ele é um escravo ou um servo que recebe pela lei o salário mínimo ou aquilo que tem que receber. Porque a hora que você não precisar mais, ela não vai nem pensar se eu te liguei às 2 da manhã, se você... O que está acontecendo muito hoje é com esse negócio de o povo abrir MEI, trabalhar terceirizado para outras empresas, o que é proibido, porque o MEI não pode prestar sua mão de obra para outra empresa. Mas eu tenho visto aí, muitos abrem MEI para trabalhar terceirizado para outra empresa e tem jornadas desse tipo, 12 horas. Só ver os entregadores aí de moto, o pessoal tem que trabalhar muitas das 6 da manhã até as 10 da noite para ganhar alguma coisa. Então tá virando uma espécie de escravidão mesmo. E isso é ganância do homem, né? Não falo desses trabalhadores, mas quem está em cima da pirâmide, né? E fica criando essas condições aí, vamos falar assim, insalubre mentalmente. Porque muitas empresas trocam empregado registrado em carteira por ter um CNPJ, só que aí o que eles fazem? Abre o MEI, só que não é permitido, a legislação é muito clara, o MEI ele tem que trabalhar para ele próprio, ele não pode trabalhar para outra empresa. Então tem acontecido muito isso. Eu tenho visto escolas, por exemplo, eles mandam os professores, os funcionários abrir MEI e trabalhar como MEI dentro da escola. Então, eu já alertei até uma vez uma colega, falei, olha, está irregular. Eles não podem te contratar como MEI. E aí impõe essas jornadas estafantes
E aí você não tem mais hora extra, você não tem mais fim de semana. Não paga fundo de garantia. Pois Porque você tem que fazer, porque você é autônomo, né? Você, na verdade, você presta um serviço, é quase que um contrato. Você pensa bem, e nós temos já um progresso em função às leis trabalhistas. Mesmo assim, você pode burlá-las de maneira legal, porque, Claudinho, isso na verdade é burlar uma lei legal, né? Quer dizer, não é ilegal, mas é imoral, porque... Não, é ilegal. É ilegal. É ilegal. A lei para. O MEI, ele não pode trabalhar em outra empresa. Substituir mão de obra que deveria ser registrada por uma mão de obra supostamente terceirizada com CNPJ, só que é irregular. Eu posso abrir na minha casa uma oficina, por exemplo, de consertar qualquer coisa, tudo bem. Agora, eu abrir uma empresa, um MEI de manutenção e eu passar aí numa fábrica todo dia trabalhar, isso é irregular, não pode. Então, não é legal, é ilegal. Depois eu vou dar um exemplo. Depois, quando a gente desgravar. Vamos lá, 683. Qual é o limite do trabalho? O limite da força. Entretanto, Deus deixa o homem livre. Ou seja, você não vai trabalhar 24 horas, 16 horas. A gente já percebeu que tanto que países na Europa são 6 horas de trabalho, um monte. Porque se você trancar o peão dentro de uma fábrica o dia inteiro, é estafante aquele negócio. Os espanhóis, por exemplo, quando vieram aqui na América, que eles botaram lá os indígenas para trabalhar nas minas, não durava um mês as pessoas. Primeiro, além de uma rotina estafante, é um tipo de trabalho realmente extremamente insalubre, eles morriam às pencas. É complicado. Vai, senador. 684. Que pensar dos que abusam da autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? Opa, isso aí é atualíssimo. Burlando lei, burlando um monte de coisa. É uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de dirigir é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, porque transgride a lei de Deus. Pablo, veja o que é que diz a 273 aí, que também dá uma reforçada nesse tema. Então, estamos falando exatamente disso aqui, hein, Claudinho? Eu lembro que, alguns anos atrás, tinha notícia, por exemplo, essas fábricas que se instalaram na China, muitos trabalhadores cometiam suicídio, porque os caras faziam jornada de 14, 15 horas de trabalho. Os caras não aguentavam, os caras estavam lá se suicidando. E o pessoal vende isso como, tipo assim, ele faz um merchan. Não, se você tem que trabalhar 16 horas para crescer, ser alguém importante, ser um funcionário de alto. Romantiza essas coisas. Você vê como a gente é bem atrasado, a gente gosta de dominar. A 273 é sobre aquele negócio de escravo, de senhor de escravo poder reencarnar em escravo. Ou seja, quem tem autoridade, se abusar, depois pode sentir na própria pele esse abuso. Ou seja, quem faz esse excesso de trabalho, depois, se não aprender, vai trocar vai trocar a posição para poder aprender. Porque, na verdade, o conhecimento que a doutrina trouxe, que já era conhecido e hoje ela deveria estar fazendo ficar vulgar, é exatamente isso. Se não existir a condição de espírito eterno que reencarna para aprender, divide várias posições do mundo, o tipo de mundo que você vive apenas com uma existência, não tem nenhum problema de punição. Porque você pensa bem, quem trabalha com pessoas dessa maneira,
e morre rico, e vai para o céu, vai para o inferno, para onde for, ele não vai ser punido por nada, porque ele não aprendeu nada, usufruiu dos outros, e os outros, digamos assim, que padeceram com isso, também não vão ter outra chance. Agora, você pensa bem, quando você traz, que é o espírito que vale, a pessoa que age assim, tendo um pouco de conhecimento, pensaria, poxa, espera aí, se eu agir assim, na minha encarnação que vem, eu posso, mesmo que seja muito linear esse pensamento, posso ser ruim para mim, porque eu vou cair eu empregado. Então, eu vou agir bem com esses empregados para poder me manter, entendeu como é que é? O cara até se preocupa mais se ele tivesse uma visão reencarnacionista, mesmo que fosse pobre, linear, mas mesmo assim seria muito mais inteligente do que hoje. Porque hoje em dia, você pensa bem, a pessoa é rica, ela não tem uma ideia muito fraca de céu e de inferno. Quem é que passa por ela e sofre o jugo, também com essa ideia, ela não se vê, digamos, com a ideia de ser recompensada nunca. E quem morreu rico, morreu rico. E quem morreu, né? Assim não, a pessoa vê, poxa, né? Como é que fica isso? Mas aí que tá, essa pessoa que não tem ideia de nada, morreu rico, mas quando chegar lá, vai ver o que espera realmente, né? Vai ver a realidade vai levar espiritual, ela vai ter que parar para pensar nas consequências. Por isso que essa situação hoje de que está se tornando cada dia mais vulgar, mais comum, a ideia do espírito, é importante isso, porque isso também, mesmo de maneira linear, sabe? Poxa, se eu fizer mal, eu posso pagar na outra encarnação. O cara já pensa, entendeu? Já é um pouco de freio o cara tira um pouco o pé do acelerador, senão fica quase como, sabe, tipo herança de família. Nasci rico, sabe, continua igual. É uma lei, é um pensamento de lei de talião ainda. Mesmo espírita, dente por dente, olho por olho. Mas já é um freio, Babu. Porque a pessoa que teria uma ideia mais liberal, mais centrada, veria assim, nossa, a minha função ela é provisória, eu posso morrer a qualquer momento, mas é meu dever também colaborar para aqueles que estão aqui, que eles cresçam, porque eu não sei, vendo hoje, não sou vidente, qual desses empregados que estão aqui comigo já foram meus familiares em outras encarnações, porque com certeza todo mundo encontra várias pessoas, mesmo que seja de família, que teve relacionamento em outras vidas. Mas é um freio que é usado há mais de 2000 anos e mesmo assim não gera grande fruto. O homem não é tão espiritual. Porque você pode até ter um supervisor mais cabeça, mas o que está acima dele, um presidente, um gerente, vai fazer assim, ó, a ordem lá de cima é fazer os caras trabalhar 16 horas por dia. Então, tipo assim, a pobreza espiritual ainda da humanidade é imensa. Eu penso que assim, se realmente a crença na reencarnação fosse mais generalizada, talvez o mundo fosse um pouquinho melhor, porque as pessoas pensariam nas consequências antes das suas, né, de tomar certas atitudes. Mas das duas religiões mais populares do mundo, que é o cristianismo e o islamismo, né? Cristianismo com 2 bilhões de pessoas e o Islã com 1,7 bilhões de pessoas, ou seja, praticamente metade da população do mundo, não tem como parâmetro a reencarnação. Então, é céu e inferno. E esse negócio é aquela lei brasileira. Ó, essa lei não pegou. Deixa quieto, é a mesma coisa. Céu e inferno não é uma coisa que não amedronta, não acontece mais nada. Não faz mais nada com as pessoas. É bem isso mesmo, essa lei não pegou, é típica nossa mesmo. Vai lá, Jorginho. É 685. É a sua pergunta, Jorginho. O homem tem direito ao repouso em sua velhice? Sim, ele não está obrigado, senão segundo as suas forças. E hoje, o que você vê muito, pessoal? Tipo,
mesmo que aposentado, tendo que trabalhar em empregos, porque é a nossa ganância, né? É a nossa Não, enfermidade. mas o Babu, digamos assim, talvez lá nos anos 40, quando se criou e por aqui, por exemplo, foi um ditador que criou, meu pai era um amante de Getúlio Vargas, esse cara trouxe a lei no mundo, sabe? Para o meu pai, Getúlio Vargas era o espírito missionário. Talvez até ele tenha sido, mas ele não soube trabalhar, mas tudo bem. Hoje em dia, aquilo que era para ser um fundo de garantia, para você ter uma reserva daquilo que retira de você, para você viver uma aposentadoria do trabalho, hoje não tem condição, cara. Se você não tiver uma outra renda guardada, porque nós aqui em casa, nós fizemos isso, a gente dava nó na tripa, mas retirava pelo menos cada um 10% do mês para botar numa poupança escondida para poder ter, sabe, usando depois no futuro, senão você tinha que estar de novo, cara. Mas aí entra que negócio, espírito atrasado, nós somos espírito atrasado, né? Então nossas leis são imperfeitas ainda, e existem os erros dos dois lados, que nem a gente vê um poder judiciário, ou até militar, ou até um monte de outros cargos federais. Os caras só têm regalias. O cara, tipo, esses dias eu tava lendo, o cara colocou auxílio combustível de manhã, tipo assim, 3 mil de auxílio combustível, à tarde ele aumentou ainda. Tipo assim, então a gente tem um monte de exagero de uma parte, vamos falar assim, do executivo, e a gente tem o exagero também do contribuinte, porque tem casos aí, que isso aí é muito, principalmente lá, o cara passava muito mais, tipo assim, tempo aposentado do que trabalhando. O cara com 35 anos, 38 anos, aposentava antigamente, ficava até 90 anos, 100 anos. Aí também tem erro também, né? Aí você tem os excessos das duas dois Sim, extremos. porque é como você falou, nós ainda não chegamos, apesar de que, como diz aqui no Livro dos Espíritos, a lei está na consciência, quem faz isso sabe que está errado, mas o cara quer aproveitar. Porque você pensa bem, ó, dentro do nosso Congresso, do nosso Senado, tem um senador lá, acho que é o Girão, o Eduardo Girão, tal, se não me engano dele. Ele se colocou como espírita, ele esteve lá na comissão da Covid e começou a falar, livro dos espíritos tal. Mas aí você vê como é que um cara que é espírita fala do livro dos espíritos e a maneira como ele age, parece que ele não entende que ele está ali com outro nível de encargo se aumentando, age como político, cara. Tem duas pessoas que o senador conhece, é o pessoal pastor e o pessoal político. O Eduardo Girão é espírita, o senador. Você que é amigo desse pessoal. Não estou sabendo que ele é espírita, não. Não, porque eu vi lá na comissão da Covid ele falando, olha, o livro dos espíritos tem uma coisa importante, a lei está na consciência do homem, tá? Sabe o negócio da Covid lá? Aí falaram que ele era espírita. Eu falei, puxa, o cara vive como se não fosse aí, ele tinha que ser a diferença. Não, mas tem muitos, a chamada bancada evangélica do Congresso, são pessoas que se dizem evangélicos, mas eles seguem o evangelho. Rótulo não quer dizer nada. Mas, ô Cláudio, mas é como você falou, quem tem uma noção maior da reencarnação fica mais preocupado, não deveria? Ele pode ter, vamos dizer assim, visto que existe isso, mas não refletiu e não pensou. Ele continua com as mesmas ideias preconcebidas do catolicismo, ou seja lá o que for. Jorginho, estou pesquisando aqui, não tem nada de Girão, livro dos espíritos. E eu acho até um erro também, assim como vamos falar até o nosso último ministro aí, o ministro não, o nosso último, esqueci lá do caceta, lá do Tribunal lá de Justiça, lá, o André Mendonça, lá, o Evangelho. Se for se pautar por
para votar tomando o lado evangélico é errado. É a mesma coisa do espírita tomando em discussões públicas de CPI se tá livro doutrinário também. Sim, mas é aí que está. O mesmo peso também cabe ao André Mendonça, porque ele, além de advogado da União, agora do STF, ele é pastor presbiteriano, ou seja, ele, à frente da sua congregação, ele deve ser uma referência, se não conseguir ser um exemplo. Você pensa bem, um homem que sobe no púlpito para fazer uma preleção, digamos assim, doutrinária de virtudes, pô, se ele não agir com virtude e isenção de justiça, onde está o seu conhecimento de presbiteriano, de pastor? Eu sugiro a gente seguir em frente, senão a gente não termina esse capítulo. Vamos lá, 85A, 685A. Mas que recurso tem o idoso necessitado de trabalhar para viver se já não pode? Opa! Ó, o forte deve trabalhar pelo fraco, e na falta da família, a sociedade deve tomar o seu lugar. É a lei da caridade. Verdade. Vamos embora. Não basta dizer ao homem que é seu dever trabalhar. É preciso ainda que aquele que tem de prover a existência com o seu trabalho encontre com o que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando a falta do trabalho se generaliza, toma proporções de um flagelo como a miséria. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo, mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, não será contínuo, e nesses intervalos o trabalhador precisa viver. Há um elemento que não se costuma considerar, sem a qual a ciência econômica torna-se apenas uma teoria, é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar o caráter, que dá os hábitos, porque educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Quando se pensa na massa de indivíduos lançada a cada dia na torrente da população sem princípios nem freios e entregue aos próprios instintos, devem causar espantos as consequências desastrosas que resultam disso. Quando essa arte for conhecida e praticada, o homem trará hábitos de ordem e de providência para si e para os seus, de respeito pelo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos angustiados os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que uma educação bem conduzida pode curar. Aí está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia de segurança de todos. Isso aqui a gente pode discutir um dia nos nossos encontros. Só esse pequeno... Sim. A educação de caráter, de formar hábitos. Olha, isso eu acho que vai dar um bom café filosófico. Porque a educação em si realmente é formar pessoas virtuosas, né? Despertar nelas o gosto pela virtude, pelo bom viver, pelo bom pensamento e um cidadão útil. Isso aí é com certeza. O que ele coloca aqui é que, assim... Vai ter os flagelos econômicos. A sociedade, ela não pode ser uma sociedade capitalista selvagem. Você tem instrumentos para amparar quem chega numa certa situação que ela não pode mais trabalhar para sobreviver. Principalmente quem utiliza de trabalhos que são braçais. Você chega numa idade, você não aguenta mais. Ou que nem essa época de Covid, que muita gente perdeu o emprego e estava passando necessidade. Sim, então a sociedade ela tem que ser uma sociedade que ela promova o trabalho, mas ao mesmo tempo ela também não deixa as pessoas morrerem de fome. Essa seria uma sociedade moralmente justa. Justa. Porque, que nem ele falou, que esses flagelos econômicos vão ocorrer. Sim. E aqui tem uma notinha do Herculano. Vovô.
Uma notinha longa, inclusive. Ele coloca assim: a concepção espírita do trabalho, como lei natural, determinante ao mesmo tempo da evolução do homem e da natureza, coincide com o princípio marxista, segundo o qual, nas próprias palavras de Marx, agindo sobre a natureza que está fora dele e transformando-a por meio da ação, o homem se transforma também a si mesmo. Vemos no item 676 que, sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. O Espiritismo não encara, pois, o trabalho como uma condenação, segundo dizem alguns marxistas, mas como uma necessidade da evolução humana e da evolução terrena. Trabalhar não é sofrer, mas progredir, desenvolver-se, conquistar a felicidade. A diferença está em que, para os marxistas, a felicidade se encontra nos produtos materiais do trabalho na Terra, enquanto para os espíritas, além dos proventos imediatos da Terra, o trabalho proporciona também os da evolução espiritual. Por isso, não basta dar trabalho ao homem, sendo também necessário dar-lhe educação moral, ou seja, orientação espiritual para que ele possa tirar do trabalho todos os proventos que este lhe pode dar. Um mundo socialista de trabalho e abundância para todos, mas sem perspectivas espirituais, seria tão vazio e aborrecido como um mundo espiritual de ociosidade, segundo o prometido pelas religiões. O paraíso terrestre do marxismo equivaleria ao paraíso celeste dos beatos. O Espiritismo não aceita um extremo nem outro, colocando as coisas em seu devido lugar. Ou seja, uma paulada certeira nas mentes, assim, né? Ou muito materialistas ou muito beatíficas, né? Então não é nenhum extremo nem outro. E teve já espírita que escreveu um monte de livro que botou que a Terra, quando predominar o espírito, a coisa cristã, vai ser um socialismo cristão. Ou seja, uma ideia que cai nisso aí que ele falou: todo mundo vai ter o que comer, todo mundo vai ter bonitinho. Ou seja, não é isso, cara, não é isso, não é todo mundo vai ter tudo a mesma coisa, não é isso que é o espiritismo, as coisas que a gente tem que aprender. É uma utopia de entendimento espírita errada. Gente, agora vamos entrar na lei de reprodução. São 8h20. Vamos começar esse capítulo na próxima quarta-feira. Porque hoje o Claudinho tem que... Agora, se vocês querem ler, eu sei que o Babu tem esse livro. Se vocês querem conhecer a maneira como o Herculano pensava de Marx, ele tem um livro chamado Os Filósofos, onde ele coloca os filósofos que ele mais apreciava. Marx está lá colocado de uma maneira muito bem sensata. Ele seria hoje, para os bons, não sei o quê, ele seria comunista, o Herculano Pires. Não confunda. Ali ele fala assim, uns pensamentos de Marx, tirando toda essa ideia materialista, que nem ele falou, ele tem algumas coisas boas. Não é que ele admira, ele fala assim, pô, Marx, ele é muito pelo contrário, só pelas próprias palavras que o Claudinho disse aí, que o Marx era só materialista. Ele deixa claro no filósofo, o Marx tem algumas coisinhas interessantes, mas ele só visava o material. Mas ele ele não era... Ele tinha uma ideia de quebrar a escravidão de uma maneira muito... Mas isso não quer dizer que Herculano aprovava Marx. Não é porque ele tem se você ler, tem uma explicação da maneira como ele conseguia avaliar o que o cara queria atingir. Ele veio trazer a visão espírita ali, que ele fala assim, os erros do Marx está aqui, porque é só um lado material que ele vê, o espiritismo vê isso aqui, ele vem fazer ele toma a régua como a linha espírita.
Por isso que eu vou dizer, ele não admira, ele não pode fazer, ó, isso aqui, não. Ele pega assim, ó, Marx, tipo assim, era um cara que tinha um pensamento, mas o pensamento era deturpado pela matéria, que só vê lá do material. Então, as consequências disso são as piores. Então, ele havia uma semente, aí assim, ó, essa semente, se a gente trabalhar com o espiritismo assim, vai dar bons frutos. É isso que ele quer fazer. Ele É coloca as coisas no meio termo. Ele colocou aqui, é isso. O Marx prometia um paraíso na terra, enquanto que as religiões prometiam um paraíso no céu. Ambos eram vazios na sua essência. Um prometia um céu de ociosidade e o ser humano ele não aguenta ficar ocioso muito tempo. E o outro prometia um céu na terra, ou seja, ele dizia que os bens materiais iriam satisfazer e todo mundo seria feliz. O que contraria toda a filosofia, se a gente pegar os principais filósofos, todos eles são claros em dizer que a matéria não traz felicidade. Então, o que o Herculano coloca é assim, existe um ponto positivo em Marx, que é a questão de querer uma igualdade social e tudo mais. Mas isso por si só, baseado na matéria, não vai resolver. Porque o ser humano ele não é algo material, ele é espiritual. Então a matéria por si só não vai resolver todos os problemas, mesmo porque nós já tivemos a prova aí de países socialistas, comunistas, que não deu certo. Deu certo. Porque entrou de maneira muito material mesmo. O problema é que nenhum sistema econômico ou político vai dar certo enquanto a sociedade não for moralmente evoluída. Esse que é o problema. Não são os sistemas econômicos, é o ser humano que é atrasado. Chega por hoje, então? Chega por hoje.